Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é muito importante o seu like também, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira do canal Vasco Connect. Olha só, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo da Betfair junto ao canal Vasco Connection. Clique uma vez no link, faça a tua inscrição e no momento do seu primeiro depósito você vai estar recebendo até R$ 600 da Betfair, tá certo? Então, vai lá, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco também, de maneira direta, ajudando a Betfair, se inscrevendo na Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco, beleza? Vamos falar de Vasco sem mais delongas. O Vasco que anunciou hoje, né, depois do almoço, o atacante Jean Menezes, atacante chileno, de muita velocidade, realmente um cara que sabe das coisas, da seleção chilena. A expectativa é muito grande em cima do jogador. Vamos aguardar porque o Vasco vai marcar a data de apresentação dele, para que a gente possa realmente tirar dúvidas, né, sobre o novo reforço do Vasco. Então, assim, é um reforço bom, na minha opinião, um reforço que foi uma escolha do Felipe Maestro, né, o Felipe que sabe muito de Vasco, conhece muito o mercado da bola, trabalhou muito para essa contratação, essa informação que eu consegui apurar para vocês. Então, em conjunto ali com o Pedrinho e até mesmo com o técnico Rafael Paiva, o Vasco fechou e anunciou hoje a contratação do atacante chileno Jean Menezes, beleza? Uma outra informação importante, tá? Sobre o David, tá? Não tem previsão de alta, tá? O Vasco quer muito contar com o David para o jogo dessa quinta-feira em São Januário contra o mesmo Atlético Paranaense, porém, pelas quartas de finais, primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Um jogo muito difícil, o Atlético é uma equipe muito qualificada, é uma equipe realmente boa do futebol brasileiro e o Vasco vai precisar suar sangue para passar de fase também na Copa do Brasil. Fato é que o Vasco está concentrado e também se preparando, né, para esse jogo. Eu tive a informação hoje que alguns atletas tiveram folga, né, outros treinaram, outros recuperaram apenas a parte física, o que é muito legal, né, muito bacana, porque o Vasco não para de trabalhar. O Vasco está trabalhando nesse momento de maneira correta, né, de maneira correta. Então, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, porque o Vasco pode ter um outro reforço para esse jogo, tá? É o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho estava com Covid, né? Agora parece que está tudo bem, está recuperado. Recebi boas informações do Coutinho hoje, está tudo certo, está muito bem. Então, assim, gente, é craque, tá? Assim como o Payet também o Coutinho também é muito craque. Eu tenho certeza que vai ajudar e ajudar demais o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos envolvendo o jogador Felipe Coutinho para ver se ele vai estar liberado ou não para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Fisicamente, ele tá voando, tá muito bem. A questão é ritmo de jogo, gente. Vou falar para vocês uma coisa aqui. Ontem, nós tivemos um camisa 10 sensacional no meio-campo. O Payet é um cara que decide o jogo. É um cara que sabe o que tá fazendo com a bola. O passe dele pro Leandrinho não foi um passe qualquer, não. Repara só, depois vocês puxam o lance aí. O passe que ele deu pro Leandrinho ali, fazer o cruzamento do gol da vitória do Vasco, foi um passe na medida certa. Aquele passe que só cruzar, garoto, faz. E aí o Leandrinho fez o cruzamento, o Verratti fez o gol da vitória. Sem contar, que eu vou levantar uma bola aqui e quero muito a opinião de vocês também, o segundo gol que o Vasco marcou, o gol do Hugo Moura, não do Verratti, tava legal, tá? Hoje muita gente deixando algumas opiniões, analisando o lance, foi um gol legal, tá? Porque o Verratti não disputou a bola com o zagueiro do Atlético Paranaense, ele apenas virou o rosto pro lado, ele não esboçou nenhum tipo de reação, pô. Ele não pulou, não atrapalhou, ele não fez nada. Não fez nada. Então, assim, na minha opinião, gol legal. Infelizmente, a Daiane, que foi a VAR, ontem acabou influenciando no resultado do jogo, porque ela acabou anulando um gol do Vasco de maneira não legal, tá certo? Essa, pelo menos, é a minha opinião. Vamos falar sobre reforços. Ainda estou muito resfriado, né? Estou muito lento aqui, muito resfriado. Peço perdão aí a vocês. Gente, o Vasco fez a proposta para o zagueiro Luan Pérez, tá? É um zagueiro muito bom, é um zagueiro pronto para jogar, é um zagueiro... E assim, o Vasco tá precisando de mais um zagueiro, tá? É demais. Parece que não, né? Eduardo, mas ontem o time ganhou mais um jogo no futebol brasileiro, um time forte, o Atlético Paranaense é muito forte. O Vasco conseguiu ganhar. Isso aí tudo é verdade, concordo com o comentário de vocês, todos vocês.
Gente, mas o Vasco precisa. Eu falei aqui e vou repetir. Esquece meio-campo, esquece atacante. Nós temos atacantes, nós temos bons meias, bons volantes. O que falta pro Vasco hoje é mais um zagueiro. Ah, é o Luan Pérez. Pedrinho, corre contra o tempo. Tem que contratar. Ou então, o técnico Rafael Paiva vai ter que pedir socorro mais uma vez na base. Só que eu vou repetir o que eu falei no vídeo da manhã aqui. Que zagueiro não é meia, não é atacante, é óbvio, né? Você vai falar, é óbvio, Eduardo. Mas sabe o que acontece, gente? Um zagueiro ali no sistema defensivo ali, novo, um moleque de 18, 19 anos, ele não é acostumado com a malandragem do futebol, com os atacantes de clubes de Série A, sabe? Então, assim, um campeonato brasileiro, Copa do Brasil, os caras malandreados no mundo da bola, é claro que isso pode, de repente, dificultar a vida desses garotos. Quando o menino lateral, como o Leandrinho, atuou como ponta ontem, o Estrela, meio campo, atua ali do meio pra frente, o GB, atacante e tudo mais. Então, assim, a zaga não. A zaga é uma situação mais delicada. Tem que ter muito cuidado para não queimar os meninos. Olha o Ryan, meia atacante, e a galera pega firme em cima dele. Tem cobrança no Vasco. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Então, assim, é uma cobrança normal de Vasco da Gama. Tem jogador que não sente, porém tem outros que sentem. E isso tudo é muito normal também. Então, assim, eu não arriscaria, tá? Eu acho que o técnico Rafael Paiva, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo com relação a zagueiro, tá? Eu não, a não ser que, ó, o Léo não tá bem, isso não é novidade pra ninguém. Ontem o Maicon, mais uma vez, não me passou segurança. Tanto que o gol do Atlético Paranaense, o Gabriel chutou de fora da área cruzado, sem chance pro goleiro Léo Jardim. A bola passou no meio de 4 jogadores de defesa do Vasco. Então, assim, tem que fechar, tem que bloquear. O Maicon, zagueiro grandalhão, um zagueiro de Europa, jogou, enfim, na Europa há muito tempo, mas não passa segurança nenhuma pro torcedor do Vasco. Essa é que é a verdade dos fatos. Então, assim, hoje, quando você para reparar, para pensar, você vai falar o quê? Pô, Eduardo, precisamos de um zagueiro mesmo, um zagueiro firme, um zagueiro que chegue para jogar. Ah, Eduardo, se for dúvida, pega o Capasso de volta aí no final do ano. O Capasso ainda é jogador do Vasco, assim como o Luca Orediano, também são 2 jogadores do Vasco. Se for para apostar, aposta em zagueiros nossos. Nós já contratamos esses zagueiros, zagueiro, atacantes e tudo mais. Então, assim, aí é aquele poder de conversa do Pedrinho, do Felipe, do Rafael Paiva, para entender melhor a situação desses jogadores que pertencem ao Vasco. O dinheiro saiu do Vasco, uma grana preta para o Vasco comprar esses jogadores. Então o Vasco precisa realmente apertar o cerco aí para entender e corrigir esse problema da zaga. Tá? Não estou falando de lateral direito, não estou falando de lateral esquerdo, de volante, de meias, nem de atacante. Da zaga. O Vasco precisa de mais um zagueiro bom que chegue para atuar ao lado, na minha opinião, de João Vitor, que é um super titular dessa zaga do Vasco. Tá certo, minha gente? Então é isso. Vou ficando por aqui. Peço mais uma vez, reforça aqui embaixo a tua inscrição, cola o dedo no like. Nosso Vascão tá subindo de produção. Já somos o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, hein? Vamos passar para as semifinais da Copa do Brasil e vamos seguir em frente. O Vasco é para quem acredita. Eu acredito no Vasco. Você acredita? Então sobe o like aí. Valeu, galera. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.